Fala, Vikings, tudo bem com vocês? Então vamos dar continuidade aqui no nosso quadro, né? Para quem não conhece, esse é um quadro no qual nós estamos explorando aqui as ciências de dados de uma forma mais executiva, para a gente explorar vários temas aí, tudo que envolve as ciências de dados. E hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre o famoso Big Data, né? Vamos quebrar alguns paradigmas, vamos entender algumas aplicações, o que que a gente pode fazer com ele. Tá bom? Então, roda a vinheta aí e a gente se vê já já. Respect. Power. Banana. Banana. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o Big Data. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é que Big Data, quando eu falo de Big Data, eu estou falando de grande volume de dados, tá? O próprio termo se remete a isso, né? Big é grande, data é dados. Então, se fala a palavra Big Data, já assimile que eu estou falando de grande volume de dados, tá? E quando eu falo grande, é grande, tá? O Excel, coitado, não dá conta aqui do recado, tá? Um paradigma forte. Big Data não é Hadoop. Hadoop, para quem sabe, conhece a ferramenta, é um ecossistema, é uma ferramenta, tá? Para quem não sabe o que é o Hadoop ele é uma ferramenta. Fui super repetitivo, mas não tem problema. Ele é uma ferramenta na qual nós usamos ela para sim fazer nossos processamentos de Big Data. E é muito comum, super comum, tá? As pessoas assimilando que Big Data é Hadoop, ou vice-versa, né? E não é, tá? Big Data é uma área de conhecimento, o Hadoop é uma ferramenta, tá bom? Então vamos deixar bem claro esse paradigma aqui para quando alguém te dar alguma informação nesse sentido, você saiba distinguir que são coisas diferentes. E o que seria o Big Data? Ah, o Big Data, no meu conceito, ele está muito próximo, que é a análise e a interpretação de grandes volumes de dados em grandes variedades. Tá? Quando eu falo de Big Data, nós podemos trabalhar com vários tipos de dados. Eu vou mostrar mais para frente para vocês. Ele não se resume apenas naquele dado estruturado, que nem a gente é mais convencional trabalharmos, né? Que é uma planilha de Excel, é uma tabela ali no banco de dados, que são informações que elas estão tabuladas, né? Então ali você consegue processar essa informação, por exemplo, em um Excel, tá? Mas também existem outros tipos de informações, né? Por exemplo, imagens, fotos, vídeos, áudio. Então, existem outros tipos de informações que nós também podemos usar o Big Data para a gente poder analisar esse tipo de informação, tá? E o Big Data, ele tem esses 3 Vs, mas também tem os 5 Vs, os 7 Vs, tem um monte de Vs aí, tá? Que são características que atribuem a você trabalhar com Big Data. E aqui eu trouxe 3, né? Que é volume, velocidade e variedade. Volume, estou falando de um volume elevado de dados, velocidades, porque é essencial, quando eu falo de Big Data, não tem como eu, por exemplo, processar uma massa de dados muito grande e não ter velocidade. Imagina quanto tempo isso vai demorar. A gente não tem tempo para esperar. Então a gente precisa de velocidade e variedade, que nem eu comentei, nós temos N tipos de estruturas de dados. Então o Big Data nos ajuda a conseguir processar toda essa massa de dados, tá? Aqui no vídeo anterior de Analytics, eu tinha indicado esse livro aqui, Data Analytics in the Big Data, da Soraya. E ela aqui eu comentei também que ela fala sobre o Big Data, eu trouxe até aqui um trechinho, né, do livro que ela se refere ao Big Data, que ela traz de uma forma assim, ó. Refere-se a conjuntos de dados cujo tamanho está além da capacidade de um software de banco de dados típico de capturar, armazenar, gerenciar e analisar, né? O que ela está trazendo para nós é que, quando eu falo de Big Data, eu estou falando de um conjunto grande de dados, né? O que uma ferramenta convencional não vai conseguir fazer esse processamento, né? Seja o Excel, seja, sei lá, o Word, seja a ferramenta mais comum, seja um Power BI, né? O Power BI consegue processar algumas coisas, mas ela quer dizer que, assim, softwares comuns não são suficientes em capacidade computacional para conseguir fazer um processamento de Big Data,
tá? Então esse é um livro aí, quem quiser depois dar uma lida, ele tá em inglês, não sei se tem a versão portuguesa, até comentei no último vídeo, tá? Mas fica aí para você procurar e dar uma pesquisada. E aqui, quando eu falo de estrutura de dados, é super importante a gente comentar sobre elas, porque elas têm um impacto dentro do negócio, né? Imagina que você é um gestor, um líder, um head, o que é que seja, e você está pensando em processar informação. E às vezes informação ela tem de diversas formas. E às vezes esse é um ponto cego de muito gestor, que ele não entende que dados são tudo que eu gero. Seja um vídeo, seja um áudio, uma imagem, um arquivo que eu estou enviando uma API, né? API eu estou comunicando entre sistemas. Então, os dados ela têm diversas formas e eu posso trabalhar com eles. Tá? Eu posso fazer esses processamentos. E aqui eu trago, ó, no mundo dos dados nós temos três formas, né, para classificá-los. Eles são divididos em dados estruturados. Quando eu falo dados estruturados, são aqueles dados, né, que eles têm uma estrutura rígida, né? Eles têm uma lógica por trás, que é muito as planilhas, as tabelas. Os semi-estruturados são aqueles dados que eles não possuem uma estrutura totalmente rígida e nem flexível. Eles têm uma representação heterogênea, ou seja, eles são ambos, tá? E eles são dados semi-estruturados, né? O JSON aqui que você está vendo no slide são os arquivos que nós usamos para API. Então, a API, basicamente, eu quero comunicar de um sistema A com um sistema B, o que que eu faço? Eu faço uma API e eu troco informações entre esses sistemas, né? Um exemplo clássico é o Google Maps. Vários aplicativos usam, né, o Google Maps por trás do seu aplicativo. Então, o que que ele faz? Ele pega a coordenada que você enviou, vai lá no Google Maps, faz o cálculo e te devolve ali o trajeto, o tempo, o que quer que seja, tá? Então, aí nós temos diversos arquivos nessas estruturas. E tem também as estruturas, os dados não estruturados. Que aí são aquelas estruturas que elas não são rígidas, né? Elas são totalmente diferentes. Que é o caso dos vídeos, dos áudios. E esses tipos de dados a gente também pode capturar e trabalhar com eles, tá? Partes de imagens, por exemplo, você está trabalhando com na área da saúde, você quer criar ali uma inteligência artificial para fazer diagnóstico de algum tipo de doença. Então você vai trabalhar com imagens. Então é uma estrutura totalmente diferente de você, por exemplo, trabalhar com uma planilha. E se você tiver, por exemplo, 30, 40, 100 mil imagens, você vai precisar de uma ferramenta mais robusta para conseguir fazer esse processamento, né? Então, quando eu falo de Big Data, entenda que eu estou acoplando todos esses tipos de arquivos e não exclusivamente a planilhas ou tabelas. E a característica forte do Big Data que eu vejo é que ele fornece um suporte para processamento de massas de dados. Tá? O Big Data, por si só puro, por exemplo, o processamento, ele vai te devolver dados. Né? Então você vai pegar uns dados gigantescos, né? E ele vai te devolver talvez uma fração pequena. E essa é a característica dele, ele te dá um suporte. E depois disso você aplica ali o BI, aplica o Analytics, aplica o Machine Learning, aplica a inteligência artificial depois disso. E voltando àquele nosso exemplo da nossa lojinha, né, da nossa loja aqui de sapatos. Se eu fosse usar Big Data, o que que eu posso usar de grande volume de dados para eu medir na minha loja? Tá? Vou dar um pause. Não, você dá um pause, né? Você dá um pause. Pensa aí, de que dados você buscaria para você poder fazer alguma medição aqui dentro da loja? Pensa aí. Dá um pause. Pensou? Então eu trouxe alguns exemplos aqui. Por exemplo, postagem nas redes sociais. Quem não sabe, as redes sociais são as maiores geradoras de dados hoje, gente, da nossa sociedade. Elas geram uma massa violenta de informação. Se você entrar em sites aí do Facebook, Instagram, eles têm aquelas abas, nossos números. E por dia geram-se teras de dados, tá? Então, se você quer, por exemplo, vou analisar a postagem de um influencer que fala de moda. Imagina você pegar todas as postagens dele, né? Como você vai processar isso? Você vai ter informação, a foto que ele posta, o que ele escreveu
né, ali na postagem, as pessoas que curtiram, os comentários. Então, para você medir esse tipo de análise dentro do seu negócio, você vai precisar processar ele numa mega ferramenta, né? E é aí que o Big Data vai te ajudar nisso. Notícias insights, né? Imagina eu pegar todas as notícias e analisar elas, né? Ver o que ela me está trazendo. Pô, lançamento X vai ou não interferir aqui nas minhas vendas, né? Então você pode pegar aí diversas notícias, entender aí o cenário externo quanto ao cenário de moda, né? Que é o nosso caso aqui da loja de sapatos, né? Indicadores de consumos, né? Então a gente tem uma vasta indicadores de consumos aí espalhados, né? Desde os dados lá do IBGE, né? Que ele fala de renda, de população, etc. Tem lá os dados do, do Banco Central, que está de inflação, de consumo. Então tem uma imensidão de dados aí que a gente pode estar utilizando para a gente conseguir processar e medir, tá? E também o consumo da rede inteira. Eu até trouxe esse exemplo para brincar que assim, imagina que aqui fosse a loja do McDonald's e alguém chegasse e o CEO do McDonald's chegasse para você e falar, eu quero enxergar o faturamento de todas as lojas no Brasil dos últimos 5 anos. Meu, como você vai processar isso, né? Imagina você ter que pegar registro por registro de cada loja, de cada produto que ela vendeu para você poder agrupar esses dados para te dar uma visão anual. Imagina a quantidade de informação que tem por trás disso. Então, você não vai conseguir, né, voltando a uma ferramenta tradicional, você vai precisar de uma ferramenta mais robusta. E isso te traz um poder analítico gigantesco, né? Você conseguir fazer esses processamentos em largas escalas, tá bom? Eu não enchi mais de perguntas ali, mas tem uma série de informações que nós podemos utilizar o Big Data para ajudar aqui dentro do nosso negócio. E por fim, eu trouxe aqui algumas ferramentas, não vou entrar em detalhe, tá até um pouquinho desatualizada essa imagem que eu peguei aqui na internet, tá? Mas ela demonstra diversas ferramentas de quando eu quero falar de Big Data, tá? Não exclusivamente elas são para processar dados, mas que nem eu comentei que o Big Data ele vai te dar um suporte para você depois fazer uma análise, né? Seja uma visualização, seja aplicar um BI. Então, o que eu quero mostrar é que assim, existe uma vasta universo de ferramentas aí no mercado que você pode utilizar para quando você for trabalhar com Big Data, tá? Ele não se resume exclusivamente a Hadoop, tá? Quebra esse paradigma, por favor. Isso já tem outras ferramentas, tem outras formas de a gente fazer isso, tá bom? E não exclusivamente apenas com essa. Legal? Então, pessoal, o que eu tenho para passar é isso. Então, a gente encerra por aqui e a gente se vê aí na próxima série do nosso quadro, tá bom? Forte abraço!